A paz. Eu me chamo Joyce, essa aqui é a... Yasmin, a paz do Senhor. E hoje a gente está no nosso episódio do podcast da Pão Vivo. E hoje nós temos um tema muito especial, que é assim, se Deus sabe de todas as coisas, então para que orar? E hoje a gente tem aqui um convidado muito top, que é o Caio, que é o irmão, embora não seja da nossa congregação, ele é peça fundamental aqui pra gente. Toda vez que ele vem aqui, ele nos abençoa muito. E aí, Caio, tudo certo? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Gente, é sempre um prazer estar aqui, na verdade, com vocês. Até eu falo pro pessoal, já me sinto de casa, né? Então, É uma alegria. toda vez que vem aqui pra mim, eu já sou de casa. Muito prazer, meu nome é Caio, tenho 27 anos. Moro também na Zona Oeste, já tenho os meus 27 anos, né? Nunca saí daqui. Está sendo um prazer participar desse projeto, viu? Obrigado mesmo pelo convite, obrigado da liderança, toda a igreja pelo convite. Amém. Caio, é muito bom sempre ter você aqui. E hoje o tema é um tema muito legal, assim, e eu acredito que também seja muito importante. Porque é um tema que ecoa, sabe? Eu acredito nas gerações, que é: se Deus sabe de todas as coisas, para que orar? É uma pergunta bem difícil, ao mesmo tempo bem fácil, né? Porque se a gente for ler Atos capítulo 2, 42, fala sobre alguns fundamentos da primeira movimentação dos apóstolos, que era o partir do pão, que era a comunhão, e uma peça fundamental que tinha ali na rotina dos apóstolos era a oração. Então, a primeira igreja, né? Se a gente for olhar de uma maneira geral assim, a primeira igreja ela foi fundamentada em cima da oração. Então eles entendiam essa importância da oração e não deixaram isso de lado, não abriram mão, né? E é muito legal falar sobre esse assunto e eu creio que vai contribuir muito para a nossa geração, que é um tema, para mim, muito fundamental e que isso foi se perdendo no longo do caminho, né? Com tantas distrações que a gente tem, com tantas coisas que a gente tem para fazer, tanto no Instagram, no WhatsApp, talvez a Twitter, no YouTube e em outras redes sociais, a gente acaba perdendo essa essência, sabe? É simples, mas é difícil de ter uma vida constante de oração, né? Então, com essas distrações, a gente acaba também perdendo esse lugar de oração, né? É verdade. Eu costumo dizer que não tem como um cristão continuar seguindo a Jesus sem oração. Perfeito. Porque se a gente for ver na Bíblia, quando ele estava precisando de força, o próprio Jesus orou. O próprio Jesus buscou ao Pai. Então eu acredito que a gente precisa também fazer isso, né? Perfeito. Verdade. E hoje, assim, a gente vê muita facilidade, né, Caio, nos dias de hoje, assim, a nossa geração, eu acredito que por conta da facilidade do que tem hoje em dia, né, ela deixa a desejar em muitos aspectos, né, e esse é um deles, né. Às vezes jovens, adolescentes, assim, galera mais nova, pega toda essa geração, eles acabam deixando de orar e se conformam em vir aos cultos e acham que, é um contato com Deus que já tá legal, né? Não sei se você já conhece alguém assim ou já aconteceu com você, sim. Passou? Eu acho que as pessoas, elas conhecem, todo mundo acho que conhece Jesus por conta de uma frustração. Mas no meio do caminho, talvez algumas igrejas, ou nós mesmo como liderança, acaba errando, não pecando porque fica muito forte, mas errando nos princípios elementares que a oração ela está também estabelecida. Sim. Então eu não posso conduzir uma pessoa ou ajudar meus irmãos sem trazer a clareza do que eles têm que entender sobre a oração. Porque eu não posso, de maneira alguma, barganhar com Deus de uma forma que eu vou para a igreja e quando conquistar a minha vida, aí eu saio da igreja e tá tudo certo, legal, quero meu carro, quero minha família, eu quero tudo. Mas menos Deus. Então, quando a gente tem esse entendimento, eu acho que é um entendimento muito raso e pobre. Porque essa questão que foi levantada, se Deus sabe todas as coisas, para que orar? É muito incrível pensar nisso, porque de fato Deus não precisa de nada porque Ele sabe tudo. Exato. As Escrituras ele fala que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, de fato, Deus, ele, na verdade, sabe de todas as coisas. É verdade. Sim, é verdade. Por que, então, eu tenho que orar? A nossa amiga deixou bem claro, quando Jesus passava por diversas tribulações, ele orava ao Pai, e a gente vê isso de uma forma, respondendo também, já levantando a bola também, por que eu tenho que orar? Na verdade, eu preciso ter comunhão com meu Pai. E a comunhão que eu tenho com meu Pai só tem um meio, e esse meio é a oração.
Então, por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar porque eu preciso ter relacionamento com meu Deus. Eu preciso ter relacionamento. Agora imagina, você está num relacionamento e esse relacionamento você não fala com a pessoa. Pessoal que namora, pessoal que é casado, eu duvido que você consegue estar casado tanto tempo com uma pessoa, querendo conhecer a pessoa, sem falar com ela. E a oração ela traz esse simples entendimento de eu preciso conversar com meu Pai. Eu preciso conversar com meu Deus. A oração traz diversos benefícios, né? Sim. E um dos grandes benefícios é isso. E eu queria saber, né, do que você mais tem orado? Porque você é um jovem, eu acredito que uma das coisas que mais acontece com jovens são tentações e algo do tipo. E a oração é uma grande ferramenta, né? Então, o que você tem orado para Deus nesse momento? Nesse momento eu tenho praticado muito Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde diz que nós temos que ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E Ele nos recompensará publicamente. Não por conta da recompensa pública, não. Mas uma solitude onde eu preciso ouvir o coração de Deus e o meio pelo qual eu ouço o coração de Deus é através do meu particular. Sim. É muito legal, gente, ser reconhecido em outros lugares, é legal. Mas não tem como trocar, isso não se compara ao lugar de oração que eu tenho com meu Pai. Eu tenho orado por esses dias, assim, que se levante mais lugares com esse desejo ardente de salas de oração. Inclusive, eu faço parte de uma sala de oração, na verdade eu também lidero, junto com a minha família, uma sala de oração. Isso tem queimado no nosso coração. Gente, eu fiquei muito feliz com o tema, porque isso, de fato, Deus estava falando isso comigo há 3 anos atrás, sobre algumas importâncias que nós temos que voltar. A igreja, por muito tempo, ela perdeu esse lugar de oração, e por isso que até eu faço merchan aqui de alguns coaches que apareceram no meio do caminho da igreja, e pessoas que talvez no meio do caminho se passavam como mediador, né? E Cristo fala que não tem mais mediador, o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Então, eu creio que o Senhor está convocando a nossa geração, os jovens, de volta para esse lugar. Para que faça diferença, né? Sim, esse lugar de oração. Eu lembro muito... gente, esse assunto ele me pega porque eu lembro de Samuel, quando ele foi chamado, ele estava no templo ali, foi chamado 3 vezes, e Samuel, eu creio que ele orava constantemente, porque para alguém ouvir a voz de Deus, essa pessoa precisa reconhecer a voz de Deus. João fala que a ovelha, ela reconhece a voz do seu bom pastor. Como ele respondeu? Como ele sabia? E ele respondeu. Então eu creio que Samuel também foi um desses homens de Deus, né? Eu era um jovem, mas homem de Deus, que tem muito a nos ensinar, que nós temos que voltar esse lugar de oração. O meu coração queima para uma geração voltar ao lugar de oração. Deus está fazendo algo não só na Zona Oeste, na Baixada Santista, mas Ele está fazendo algo no mundo. E a gente vê há pouco tempo recente agora, aconteceu em Asbury, né? O avivamento de Wes. Sim, foi lindo, foi muito, muito lindo. E o que ele estava fazendo lá? Meu Deus, foi muito lindo. A presença de Deus é boa demais. E é verdade, Yasmin, a gente está até falando sobre isso, né, Yasmin? A respeito do véu ter sido rasgado, a respeito de que hoje a gente não precisa mais do mediador, hoje a gente não precisa mais disso aí, de alguém, né, que possa nos intermediar. Sim. Né, isso. E, assim, você como uma pessoa que muito influente no meio dos jovens, né, como a Yasmin falou, você como alguém muito influente no meio dos jovens, está sempre envolvido com os jovens, né, eu acredito. Como que você poderia, qual conselho que você poderia dar, assim, o que você poderia falar a respeito? Porque, assim, hoje é muito turbulento o mundo que a gente vive, né, tanto de pré-adolescente até, um jovem que já está entrando numa fase mais adulta, assim, é muita coisa que passa pela cabeça. Hoje em dia é muita coisa. Hoje os jovens, as pessoas hoje em dia passam por situações que há um tempo atrás nem se tocava no assunto, tipo depressão, entendeu? Ansiedade. São coisas que há um tempo atrás não existia, não se falava sobre isso, né? Era um assunto que era muito raso, era um assunto que era muito vago. E a oração, a gente sabe que é um remédio, né, que nos ajuda com relação a isso. É muito poderoso, exatamente. E assim, como você tem muito acesso a jovem, como você lidar muito com o jovem,
O que você aconselha? Ou um método, tipo assim, se você pudesse dar um método para um jovem que poderia ajudar um jovem, por exemplo, que está passando por uma situação como essa, assim, e que se de repente se vê numa dificuldade a ponto de, não consigo orar. Deus sabe, um jovem que vai dizer, tipo assim, Deus sabe de todas as coisas, eu não consigo orar, mas eu preciso porque eu estou passando por uma situação complicada. O que você diria? Muito bom essa pergunta, porque eu já passei por isso. Tá vendo? E quem não, né? Não sei. Quem não? Mas um conselho que eu deixaria para os jovens ou para alguém que está nos escutando é crie uma rotina. Sim, é importante, né? Crie uma rotina. Nós precisamos ter rotina para tudo. Gente, de verdade, eu não sei se você consegue ficar o dia todo sem comer. Consegue ficar o dia todo sem comer? A não ser de jejum. Tá lá, Combinações polêmicas. Então. Mas a gente tem, até eu falei, estava comentando com um amigo meu no trabalho, já parou para pensar que toda empresa, ela dá horário de almoço? É verdade. Porque em alguns países não dão horário de almoço. Você ganha por hora. Sim, se você para para comer. Exatamente, então o pessoal não quer parar para comer. Por quê? Porque tem uma rotina a ser cumprida. Assim como nós precisamos comer, entendemos a necessidade que nós temos de comer, nós precisamos criar uma rotina entendendo a necessidade que nós temos para orar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho muita dificuldade de manhã. Eu não sei se vocês têm dificuldade de manhã. Cara, eu sou muito leve de manhã. Assim, Acabou de acordar. Eu admiro falar, acordei 4h30 da manhã, fiz isso, fiz aquilo, corri até a ponta da praia. Poxa, eu tô assim, caramba, legal. E eu não consigo, eu não sou ele. Eu também. Então, se eu sei que de manhã eu tenho essa certa dificuldade, eu vou marcar um horário. Gente, e é assim que funciona. Assim, pra mim, tem que ser assim, senão não funciona. Eu marco um horário para mim gastar um tempo de oração. Por exemplo, quando o meu filho veio, a minha esposa falou assim, amor, a gente está orando menos. Porque a gente era bem intencional na oração. A gente, de fato, praticava Mateus 6,6 à risca. Então, tipo assim, todos os dias, ela falava, tá horário, você fica com o Levi e eu vou orar. Tá bom, aí lá vai eu ia pra pracinha do bombeiro, fazer alguma coisa, mas deixava ela lá, toda descabelada, né? Horrores, né? Momentos de intimidade. Sim. Tem que ter. E aí, ela passava um tempo com o Senhor e depois trocava, né? Eu falava assim, agora quarta-feira sou eu. Caramba, quarta-feira é você, mas tá bom. Tipo assim, N coisas pra fazer e ela abria a mão. Sim. Não, tá bom, quarta-feira é você. E aí ela ficava com o Levi e eu pegava e ficava no quarto gastando tempo. Mas por que a gente fez essa estratégia? Gente, de fato, Satanás tem estratégia. Verdade. E a gente tem que estar preparado, né? Sim. A gente precisa entender que Satanás tem estratégia e nós, com Deus, temos que ter uma estratégia. Para quê? Para poder lutar contra o que o inimigo quer estabelecer na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. Sim. Porque assim como nós temos rotina para tudo, nós precisamos entender que nós precisamos ter rotina também para orar. Gente, não acredito, eu não conheço a pessoa, se você conhece, glória a Deus, você é muito crente, mas eu não encontrei uma pessoa que fala assim, cara, quando eu me converti, sabe, quando eu conheci Jesus, eu já amava orar, eu já amava ler a Bíblia, e eu fazia isso muito, assim, não encontrei essa pessoa. Verdade, é difícil. Não Mas a gente fazia por quê? Porque entendia que era necessário que a gente fizesse isso. E a partir disso, foi se criando um hábito. Depois do hábito, foi se criando um prazer. Depois do prazer, foi se tornando uma necessidade. Leonard de Ravenhill, ele fala, eu entendi a necessidade do poder, não só do poder, mas da oração. A minha alma, ela entendeu que eu preciso desse lugar de oração, de comunhão com meu Pai. Nós precisamos entender, ter essa rotina de oração. Por mais que, não tenho tempo. Cara, de verdade, meu amiguinho, quanto tempo você passa na rede social? Fala a verdade. Verdade. Hoje em dia, né? Tem muita distração pra gente hoje. Verdade. Quanto tempo a gente passa tempo com outras coisas, trabalho, a gente consegue ir por quê? Porque a gente entende que precisa do salário no final do mês. Exatamente. A gente sempre arranja um tempo, né, na verdade. Então a gente tem que arranjar um tempo para as coisas de Deus. Sim. A gente normalmente tem que entender que da mesma forma que a gente come o nosso alimento físico ali, a gente também tem que comer o nosso alimento espiritual. Porque é assim que a gente consegue ficar mais próximo de Deus, né? Sim. Outra coisa que eu acho engraçada também, que a gente normalizou nesses últimos tempos a frase, e tá tudo bem.
Isso foi muito normalizado, cara. Inclusive entre E na nós, verdade não né? tá tudo bem. Exatamente. E não tá tudo bem. Porque a falta de alimentação espiritual, ela causa morte. Entendeu? E a morte, ela causa dezenas, inúmeras outras coisas que prejudicam, assim, a gente de forma absoluta. E vai prejudicar aquele que está perto da gente também. Sim. Na verdade, eu achei interessante isso que você ter falado da sua esposa, porque eu não sei se é isso, me corrija se eu entendi errado, mas não necessariamente vocês têm o mesmo dia para orar. E tudo é uma questão de adaptação, né? Perfeito. É uma questão, Muito tipo bem assim, colocado. você pode Muito hoje, eu isso posso aí. amanhã, mas o importante é a constância, né? É, isso aí. Peguei. Isso aí. Seja constante na oração. Colossenses fala sobre isso. Precisamos ser constantes. Então, a primeira coisa é criar uma rotina. A gente precisa criar Criar um hábito, né? Isso, precisa de um horário. Qual que é o horário? Cara, de manhã eu não consigo. Então, qual que é o horário que eu vou marcar? Vou marcar de noite. Vou marcar de tarde. Se a gente for com essa perspectiva do entendimento claro do qual é o benefício da oração, a gente vai começar a valorizar mais a oração. Talvez a gente não tenha esse costume porque a gente ainda não entendeu qual que é o benefício da oração e a comunhão que nós temos que ter com Deus. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Não o primeiro passo, não alguns, não. Assim, são coisas que eu pratico, tô falando coisas que eu pratico, né? Sim. A segunda coisa que a gente pratica muito em casa, além de marcar, né, ter esse hábito, é ser intencional. Eu preciso ser intencional. Eu preciso ser furioso. Eu preciso ser intencional. Meu Deus, que forte. Eu preciso ser... Não é algo que... mas... Não, calma aí que a gente, às vezes no meio do caminho a gente negligencia isso, né? Muita, verdade. Não, daqui a 15 minutos eu vou. Sabe Nossa, despertador quando a gente vai colocar o despertador? Isso, vai colocando sempre 5 minutos depois vai procrastinando. Entendeu? Não, A gente tem esse negócio de... A gente não é querendo falar que não, que a gente tem. A gente tem, a nossa geração tem. Você falou, tá tudo mais fácil hoje. Então a gente... Não, 15 minutinhos. Aí passa 15 minutos. Não, 20 minutos. Quando foi ver, você passou 1 hora e não foi intencional no que você tem que ser intencional. Então, além da rotina, eu preciso ser intencional, eu preciso ser intenso, eu preciso ser furioso. Sim. Eu preciso ser intencional mesmo. Objetivo, tipo assim, né? objetivo, tangível, eu preciso fazer isso. A minha vida depende disso. É verdade. A pergunta é, se a oração fosse o ar que nós respiramos, será que nós estaríamos vivos agora? Até muita gente morta. Então, é complicado. Polêmicas. Mas é verdade. Tem. A gente nota isso, isso é muito legal de você citar, porque assim, a gente consegue detectar tantas coisas super importantes que a gente considera de extrema importância, quando na verdade aquilo que é importante a gente negligencia. A gente não dá tanta atenção, né? Essa é a verdade. A gente não dá tanta atenção, é verdade. Hoje você tem a tua rotina, né? Você tem teus compromissos, né? Se você, enfim, o que você poderia dizer a respeito de você pudesse tirar algo, substituir por um tempo com Deus? Teria algo que você pudesse substituir ou hoje para você já consegue achar que tá legal assim? Não, nesse momento eu já tô numa pegada legal assim de tempo com Deus. Eu não tô 100%, mas estou caminhando, a gente caminha, né? Sim, somos perseverantes. Eu não posso, né? não estou 100%, mas o que eu poderia, assim, até para mim mesmo, né, melhorar, seria na questão de a gente não barganhar com Deus. Sim, muito importante. Não barganhar com Deus. Às vezes nem tudo que a gente pensa que é de Deus é de Deus. Nem tudo que a gente pensa que é de Deus é de Deus. Por exemplo, teve um amigo meu que me convidou para ir para São Paulo para pregar lá na igreja dele. E foi uma bênção. Eu fui lá, foi minha esposa, meu filho. Cara, foi uma bênção. Mas antes de ir, eu falei assim, pai, eu vou e quando eu voltar vou permanecer em oração, porque essa semana, a semana tem 7 dias. Sim. Já tinha 2 dias que eu não fui intencional no meu tempo com Deus. Então, ó a barganha. É que eu não vou orar porque eu vou fazer a sua obra. Olha, tá vendo? Eu não vou orar porque eu vou pregar, o senhor entende, né? Nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. É verdade. Às vezes eu seria aprovado por Deus se rejeitasse talvez o convite e permanecesse fiel ao lugar que o Senhor me deu de oração.
E é muito difícil para nossa geração isso. Por quê? Porque todo mundo hoje troca o lugar do secreto com Deus para o lugar de hype. O que é o lugar de hype? O lugar de hype é estar nos status, estar... Todo mundo tá te vendo, né? Luzes, holofotes e eu sou o cara e... Ai, nossa, vou estar ali, depois vou estar ali, eu vou estar... Tô ativo na igreja. E o tempo com Deus... Não tem, né? Não tem. Não Sobre tem. isso você falou de saber o que é de Deus ou o que não é. Cabe a nós, né, a partir do momento que a gente ora, cabe a nós a gente pedir discernimento a Deus, né? Porque pra gente realmente entender a palavra de Deus ou até mesmo saber o que é de Deus ou não, a gente precisa buscar um entendimento. Perfeito. A gente estava falando sobre assuntos super legais aqui e muitas pessoas acreditam que a oração é assim, eu comecei hoje, eu já tô alegre e vou começar sempre. Não é assim. Isso aí, Né? isso aí. A gente começa devagar É e isso. depois de um tempo que a gente começa a perceber É isso aí. que a gente não vive sem oração. Perfeito. Né? E a gente começa a queimar, querer queimar cada vez mais, né? Querer que o Espírito Santo nos encha cada vez mais. Então é super legal a gente estar falando isso para que as pessoas possam entender isso, Sim, né? de fato. De verdade, a gente precisa andar com pessoas como vocês. Ai, tá vendo? Isso é Ô, legal. glória. Sério, cara. Se a gente for ver, a Bíblia ela conta uma história de 4 pessoas que levou um paralítico até Jesus para ser curado. Essas quatro pessoas, elas poderiam falar assim, não. Se vira, né? Dá o Assim, seu jeito. Poderia. E o que eu tiro de lição disso? Que se eu percebo que eu estou doente, eu vou andar com pessoas que me levam até Jesus. Essas 4 pessoas levaram o paralítico até Jesus. O que aconteceu? O rapaz foi curado. Eu costumo dizer, né, que pessoas maduras na fé, eu acredito que pessoas maduras na fé é sempre muito bom andar com elas, porque quando você meio que tá caindo, elas vão lá e te ajudam, cara. A gente tá no mesmo barco, a gente tá no mesmo alvo, né? Então é muito bom isso. É isso aí. Com certeza, cara. Andar, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito legal dizer sobre isso, porque assim, embora a gente não, a gente tenha, né, na verdade, amizades que não são do mesmo ciclo da igreja da gente, e não tem problema nenhum. É muito importante falar sobre isso. Sim. Não tem problema nenhum. A gente não ali, não tem que andar alienado, a gente não tem que viver preso dentro desse mundinho, mas a gente tem que saber quem nós somos em Cristo. E Perfeito. isso, né, faz toda a diferença, cara. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias, que eu achei muito legal também, achei muito bacana, foi que o importante é a gente começar. Nós estamos falando sobre oração, né, agora entramos no assunto a respeito de pessoas, enfim, uma coisa leva a outra, né? E assim, orar é muito bom, nós temos que ser, é bom ter intensidade, é muito bom, mas tem que ser constante. Por mais que seja 5 minutos todos os dias. É isso aí, Todos os é isso aí, dias. é isso aí. 5 minutos todos É os isso dias, aí. todos os dias. Em pequenas horários. Assim. Exatamente. E isso vai trazendo pra gente um alimento fora do normal. E eu acredito, assim, que as pessoas que vão andar com a gente, as pessoas, seja dentro da igreja, ou seja de um ciclo fora da igreja, vão ver algo diferente na gente, sabe? Isso eu acho muito legal. Porque a gente acaba sendo, de repente, um auxílio. Olha aí um meio de evangelizar. Olha aí um meio de colocar Jesus na vida das outras pessoas. É isso. Né? É isso. Nosso podcast é para falar sobre isso, é sobre alcançar vidas, né? Uhum. É sobre sair além das O quatro objetivo é linhas. esse, né? Exatamente. E a oração ela também nos ajuda muito nisso, né? Sim, é verdade, é verdade. Queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre esses núcleos que a gente tem, sabe, assim, dentro e fora e tal. Sim. Dentro da igreja. Na história da igreja, a gente vê muitos locais que era fora de contexto de quatro paredes, de pessoas simplesmente em casa, e aí é um assunto que eu gosto muito de falar. De repente, vinha avivamento sobre aquelas pessoas. Então, assim, a gente tem que se desprender desse sofisma de que, cara, só cai poder do alto se eu estiver dentro da igreja. Porque foi testado agora um tempo atrás, na pandemia, quando as igrejas fechou. E quem será que permaneceu em oração? Meu Deus. Então, a gente tem que ter essa percepção de que não importa onde eu estou, não importa onde eu vou estar, não importa. O que importa o meu Pai ouve minha voz. E a Bíblia fala em Salmos que ele ele inclina os ouvidos para me ouvir. Tá aí a resposta da nossa pergunta, né? Se Deus sabe todas as coisas,
Pra que orar? Pra isso. Entendeu? Ele faz questão de ouvir nossa voz, né? Poucas vezes, gente, pode pesquisar. Eu sou meio lelé. Eu pesquiso algumas coisas na Bíblia, assim, meio maluquinho, assim, sabe? Por exemplo, eu pesquisei quantas vezes Deus levanta do trono. Meu Deus, eu nunca tive essa curiosidade. Eu nunca pensei. Eu perguntei, porque eu falei assim, caramba, está sentado no... Porque eu só ouvi. Está sentado no trono, está sentado no trono, está sentado no trono, está sentado no trono. Aí veio a pergunta ao contrário na minha cabeça. E quando Deus levanta? Assim, se ele só está sentado, quando ele levanta? Gente, poucas vezes, de verdade, eu pesquisei, de Gênesis a Apocalipse. Deus, na maioria das vezes, está levantando quando nós oramos. Gente, olha aí o mistério. Eita glória. Olha, aleluia. Eita glória. Deus, ele levanta do trono para ouvir o nosso clamor. A gente vê muito claro isso quando Ana, uma mulher estéril, ela tem necessidade, ela entende que ela precisava ter um filho, e naquela época não ter filho era vergonha. Sim. Então ela fala, Senhor, me dá um filho para que eu não seja envergonhada, né? E aí Ana, ela vai a Bíblia fala que ela vai até o templo, e aí naquele templo onde era o sacerdote Eli, e ela vai até o templo e começa a orar. E quando ela começa a orar, ele confunde. Ele fala assim, ué, você tá bêbada? Eu tenho um negócio assim meu com essa passagem assim, mas não faz problema. Mas ele fala assim, cara, o que foi, mulher? Você tá embriagada? E aí Ana fala, né? Não, você não tá entendendo. Eu não estou embriagada. Eu tô falando com meu pai porque eu preciso de um filho. E aí quando a gente vê Ana nesse contexto de vergonha, ela levanta e ele fala para ela, vai em paz, mulher. E aí quando Ana, no dia seguinte, a Bíblia fala, na manhã, a Bíblia ela tem questão de falar isso. Na manhã seguinte, quando eu fui ver, Ana estava grávida. Mas aí é que tá a peça-chave, aí é que tá... Porque, gente, de verdade, a gente já entendeu, vamos caminhar, vamos construir algo junto. A gente já entendeu a importância da oração, Sim. A gente já entendeu o porquê nós devemos orar, Sim. né? Falamos de relacionamento, falamos de comunhão com Deus, falamos de criar hábitos. Mas nesse percurso, a gente precisa entender que, da mesma forma que nós falamos com Deus, Deus também fala com a gente, e a oração ela nos leva também a desvendar o coração de Deus para o que Ele quer fazer na minha vida, e através da minha vida, onde eu estou implantado, na minha comunidade local, na minha igreja local, no meu trabalho, na minha faculdade, eu ser peça fundamental para que Deus possa manifestar o seu poder. Sim. Como que Ana fez isso? Ana fez isso entendendo que a nação na época, aí vem o contexto, a nação na época precisava de um profeta. E a nação precisava na época de um profeta. Então Ana, ela também discerne que a época precisava de um profeta, então ela ora a Deus. Então Deus olha a Ana, ele levanta do trono e ele, a Salmo fala que ele inclina os ouvidos ao nosso clamor. Sim. Então ele inclinou, opa, calma aí. A Ana, ela está orando aquilo que eu quero fazer no meio dela e através dela. Porque muitas vezes a gente ora com interesses próprios. Uhum. É verdade. Muitas vezes a gente ora com desejo, egoísmo, de ter, sei lá, melhor carro, melhor casa, melhor família, melhor não sei o que, blá, 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 blá. Mas na verdade, nós precisamos orar também desvendando o coração de Deus para o que Ele quer fazer na minha vida através de mim. Para que Ele nos use, né? Sim, porque Ana orou bem. Então Deus falou assim, opa, calma aí. Ana não tem filho. Ó, Mateus 6, né? O final do Mateus 6 fala assim, ó. E eu recompensará publicamente. Ok? Sim. Mateus 6 fala, né? E aí vamos voltar para a história de Ana. Então Ana pede o filho. Quando Ana pede o filho, Deus gera o filho nela. E aí, gente, é incrível. É muito perfeito. Ela chora, é muito e ninguém, ao contexto, ela chora e ninguém tá vendo. Uhum. Mas só que quando nasce o filho, todo mundo vê. Exatamente. Olha o seu pai que tem secreto. Exatamente. Vai pro seu quarto, fecha sua porta, olha o seu pai que tem secreto. E eu te recompensarei publicamente. Não é que eu vou mostrar, é que Deus mostra aquilo que Ele faz. Verdade. Deus mostra aquilo que Ele faz. Então, Ana teve um filho. Agora, o contexto na época precisava de um profeta. Gente, quem foi Samuel? Meu Deus. Um grande homem de Deus, né? Muito, né? De quem foi Samuel? O mesmo que o Saul só isso. É verdade. E outra coisa, você falou sobre Ana, e algo que me deixa apaixonada pela história dela foi a intensidade com que ela buscou. E é uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, você ora e você busca,
de acordo com a tua emergência. Uhum. O teu clamor é baseado, sabe, a ser muito fundamentado naquilo, naquela tua emergência. Então, Ana realmente, ela precisava Sim, daquilo, ela queria sim. muito aquilo. Ela queria Sim. ser mãe, ela queria, sabe? Cara, aquilo fez com que ela orasse com muito fervor. E o que chamou a atenção de Eli, né? Foi o fervor, justamente porque talvez se ela estivesse orando ali quietinha, ela passaria desapercebido. Mas ela estava numa intensidão, sabe, tão intensa, uma intensidade tão grande ali na oração dela, que ela foi vista, que isso chamou a atenção. Não só dele, mas também de Deus. Sim. Não é verdade? Sim. E ela acaba sendo um grande exemplo pra gente, né? É muito bom ler a Bíblia, cara. Porque, tipo, a gente vê diversas pessoas ali que têm fé, sabe? E a gente pega aquilo como exemplo. Exatamente. E é através da Bíblia que a gente consegue ver, né? O quão bom é orar, o quão bom é estar ao lado de Deus. E a gente sentir a presença de Deus lendo a Bíblia é muito bom. Ali tem diversas respostas que a gente precisa, né? É verdade. A gente precisa ter isso bem fundamentado dentro de nós, Sim, né? É verdade. Tanto, as duas coisas, elas andam juntas, né? Eu não sei se o pessoal tem o costume de fazer isso, mas às vezes eu estou orando a Bíblia. Orando a Bíblia. Eu pego os Salmos e começo a orar em cima de Salmos. Né? Eu pego o Abacuque e estou orando em cima de Abacuque. Porque a gente precisa ter esse hábito. Toda vez que a gente está orando, nós estamos contemplando Deus. Toda vez que nós estamos orando, estamos contemplando Deus. E a resposta da contemplação é o fruto. E o fruto é a manifestação. Para mim, o que menos importa é a manifestação através de mim. O que mais importa é contemplar e ver a glória do Senhor Jesus. Sentir a sua doce presença real, palpável. Eu luto. Nem toda vez que você orar vai ser assim, com tanto fervor. Né? Teve dia que eu já orei que não aconteceu nada. Teve dia que eu já orei, não sei se você já sentiu isso. Silêncio. Você tá me ouvindo, daqui a pouco tá aberta a janelinha aí, tipo assim. Oi, tá aí? Né? Tipo assim, tem dia que eu oro que não acontece nada. E por conta disso, eu vou deixar de ser fiel a isso. Tem pessoas que desanimam, né? Por não acontecer nada. Mas a gente tem que lembrar que mesmo em silêncio, Deus continua falando, sabe? Perfeito. Deus continua trabalhando. Então a gente tem que sempre estar lembrando disso, né? E é bom falar isso, porque as pessoas que estão escutando a gente, não é uma coisa que só a gente passa, mas é uma coisa que todos os cristãos também passam, sabe? E é uma experiência legal para se passar uns com os outros, né? É verdade. E aí a gente consegue compartilhar esse tipo de coisas que acontecem, né? Por exemplo, como você falou agora, às vezes Deus simplesmente fica em silêncio, Deus simplesmente não responde, às vezes nada acontece. Realmente, às vezes nada acontece, mas isso que você falou, não pode nos impedir de orar. Isso não pode nos impedir, isso não pode nos parar. Aí está o maior perigo. Parar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, pelo menos, já aconteceu algumas vezes, não foi só uma ainda. Provavelmente já aconteceu. Não, mas é fato, porque, tipo assim, de repente você tá lá numa pegada com Deus, não, vou orar. Você determina um dia e um horário. Aí naquele dia, naquele horário, você não conseguiu. Você parou uma vez, cara. Vem uma avalanche, assim, parece que no dia seguinte acontece alguma coisa e você não consegue, no dia seguinte. E aí quando você pensa que não, você parou. Opa! Meu Deus, a gente tem que ter muita atenção com isso, na verdade. A gente tem que estar bem ligado com relação a isso. E foi o que né? a nossa amiga falou, o entendimento. Exatamente. É o entendimento. Eu preciso ter entendimento. Eu não posso me auto-sabotar. Exatamente. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Assim. Acima de tudo. Acima de tudo. Porque às vezes a gente tem essa mente caída, né? Sim, mente humana, assim, de pensar que, cara, ontem falhei. Então quer saber? Uma próxima vez eu tento novamente. Tipo assim, não. A gente tem que procurar melhorar cada dia, né, cara? Sim. Isso faz com que a gente busque ser cada vez melhor e buscar a Deus, né? Que é o importante, é o principal, né? Sim. Não buscar, não querer ser perfeito e nunca falhar. Porque é algo também que acontece muito hoje, tipo assim, é isso, cara, você quer buscar ser sempre, eu tenho que ser o melhor em tudo. E de repente você se frustra, porque você acaba não conseguindo alcançar uma expectativa que você colocou sobre você. Né? E nós somos seres humanos, cara, sabe? Assim, a gente é falho. Não é uma justificativa.
mas acontece. E o Senhor, se a gente for pedir para Ele perdão de todo o coração, de forma sincera, eu creio que a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí está a importância de permanecer constante, né? Sim. De buscar todo dia um pouquinho, todo dia verdade, um pouquinho. Verdade. Né? E, cara, a palavra de Deus é algo que ela se renova todos os dias, né? E a gente vai fazendo uma conexão doida, uma coisa quando pensa que não, meu Deus, é isso. E às vezes eu leio, não sei se acontece com vocês, mas eu leio a Bíblia e falo, não. Já li isso daqui no ver. Meu Deus, como é que é isso? Entendeu? Eu sou muito assim, eu sou um ser intenso, assim, sabe? Eu sou muito expressiva, e às vezes eu tô lendo a Bíblia no quarto. Que bom. Né? E aí meu marido tá na cozinha e eu falo, não, pai, calma aqui, entendeu? Eu tô lendo e tal. O meu pai aqui. E o bom é isso, que ele entende, né? Deus nos entende, bom, cara. Deus nos entende cada um de um jeitinho, né? E Deus nos entende. E a gente não pode, isso que você falou, cara, a gente não pode se sabotar, né? A gente não pode se sabotar, cara. A gente tem que ter a nossa mente muito assim, a gente tem que se entender, né? A gente tem que buscar, eu acredito que entender quem nós somos em Deus, não é verdade? Eu acho que isso é um bom ponto de partida, né? Principalmente para a galera, os jovens de hoje, mas às vezes, ou enfim, a pessoa, seja quem for, se de repente em algum momento na vida você se vê perdido, cara, se você for buscar entender quem você é em Deus, esse é um ponto de partida para você levantar se você cair. É verdade. E essa é muito bom você ter falado nisso, porque entender que eu sou em Deus, a Bíblia fala assim, deixa bem claro, um pai que é mau, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá Deus, que dá o Espírito Santo, que dá o Espírito de Deus, aqui as pessoas que pedirem, ou seja, quem pede recebe, quem busca encontra. Exatamente. De novo entre a oração. Eu preciso entender que eu sou filho. Você é filho, meu amiguinho. Você é filho. Isso é muito peso. Antes de você ser pastor, antes de você ser evangelista, antes de você ser profeta, ou dos 5 ministérios de Efésios 4, ou que você quiser se chamar, eu sou, sei lá, a 4ª pessoa da Trindade, eu não sei quem você quer ser. Antes, você é filho. Antes você é filho. Se eu sou filho, um filho não consegue ficar muito tempo longe do pai. E quando fica longe do pai, acontece que nem um filho pródigo. Nossa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Sente saudade. Sente saudade, verdade. Tem bastante pessoas que estão aqui que talvez estão afastadas dos caminhos do Senhor. Que tá que nem o filho que saiu, né? Eu não sou mais digno. Eu não sou mais digno. Não, cara. Deixa eu te falar uma coisa, você está me assistindo aqui em nome de Jesus. Amém, meu amiguinho? Antes de você ser qualquer coisa, antes de você ouvir talvez palavras que te machucaram, talvez palavras que rotularam você, e você entendeu, isso desceu para o seu coração, agora em nome de Jesus nós queremos quebrar isso, em nome de Jesus. Você não é o que as pessoas falam, você é o que está escrito na Bíblia. Você é o que Cristo determinou para que você seja. O que você é? Filho. Antes de você ser alguma coisa, você é filho de Deus. Porque quando chegar no grande dia, o Senhor Jesus não vai falar assim, vamos lá, primeiro dá aqui os apóstolos. Não, eu vou ver o meu povo. Eu quero para mim o meu povo. E é muito legal porque Deus, ele anseia. É para você. Deus, ele anseia viver com você. Por muito tempo, alguns profetas e construtores construíram templos, mas o único templo que foi palpável, real e transformador foi o qual Jesus construiu, que sou eu e você. Hoje o Espírito de Deus habita em nós, e se o Espírito de Deus habita em nós, nós diretamente temos acesso ao coração do Pai, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que hoje habita em mim e você como filho de Deus. Filho de Deus. Então entenda de uma vez por todas. Você não é o que falaram sobre você. Você é filho de Deus. Tá com saudade? Volta para a casa do Pai. Tá com saudade? Volta. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o Pai ele vai estar de braços abertos para poder te receber, e não só isso. Ele vai colocar uma aliança no seu dedo. Isso significa fidelidade. Você pode ser infiel com Ele, mas Ele não é infiel com você. Ele permanece
fiel em suas promessas, ele permanece fiel. Antes de que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele já sabia a sua história, ele já conhecia você, e ele não é filho do homem para que minta. Então Deus, ele permanece fiel. É um convite que faço para você, volta para a casa do Pai. Eu sei que você sente saudade, não somente dos arrepios, mas das experiências que você teve com Deus. Então é um alerta, volte para a casa do Pai enquanto há tempo e busque. É verdade. Busque, ande com pessoas que vai te encorajar a você amar mais Jesus, né? Eu gosto de andar com pessoas que amam Jesus, cara. De verdade, não é? É edificante, né? Aí depois eu deixo eles de lado. Eu deixo eles de lado, depois eu vou andar com pessoas que não é crente, né? Porque a gente acha crente um pouco chato, né? Eu tenho que ir com o pessoal que não é crente. Não, mas é bom a gente assim, ter esse acesso, sabe? Esse livre acesso de poder estar entre vários meios, como a gente já falou sobre isso anteriormente, a gente sabendo quem nós somos em Cristo, nós somos canal de bênção na vida de outras pessoas. E é muito lindo isso, porque a gente ajuda aqueles que saíram a voltar para o seu lugar de origem, né? Que Deus é o nosso lugar de origem, é a nossa habitação, cara, não tem como a gente viver sem. Ele é a nossa habitação, né? Aqui a gente aprende assim que nós fomos feitos para uma coisa, que é para adorar. Sim. Né? Nós fomos feitos. O ser humano em si, nele existe uma necessidade de adorar, cara. De estar com o Pai também, né? Entendeu? Tipo assim, você pode ver que é muito comum, é muito natural sair da nossa boca e falar, não, eu adoro tal comida, eu adoro tal roupa, eu adoro tal música. Porque há em nós, como seres humanos, uma necessidade de adorar. De adoração. Porém, o nosso lugar de origem é o Senhor. Nosso lugar de origem é o próprio Deus. Então, eu acredito que quando a gente consegue ligar essa necessidade de adorar a Deus, há uma conexão instantânea. E aí a gente já fica, sabe, ligadão, 220, e aí a gente se encontra, sabe, assim, é uma conexão, é uma ligação que ela é muito perfeita. É verdade. Ela é muito perfeita, tá na casa do Pai é algo muito gostoso, né? Só de pensar que Deus nos criou. E se Deus nos criou, se existe um vazio em nós, só Deus sabe colocar o vazio que existe em nós. Ele preenche, é um encaixe perfeito. É muito bom saber, tipo, perfeito. É muito bom saber que a gente é tão pequeno e Deus se importa tanto com a gente, sabe? Eu fico maluco, Deus nos ama eu não consigo tanto, entender cara. até hoje, minha amiguinha, sobre isso. É tão legal saber isso e, tipo, a gente fica pensando, né? É confuso pra mim, eu não consigo entender isso, cara. É um amor tão imenso, né, cara? Se você for parar pra analisar, tudo Ele criou pra nós. Tudo, sabe, assim, foi criado pra nós. Como a gente costuma falar aqui, nos cultos, muitos irmãos falam isso, e Deus fez todas as coisas, e falou e tal, então tudo foi um ágio, mas a gente foi criado com as próprias mãos, tá aí o tamanho do amor dele por nós. Perfeito. Ele não falou, que nasce aí um braço. A única que ele criou com as mãos foi nossa, é verdade. Perfeito, entendeu? Então assim, por aí você já vê o tamanho desse amor. E por que não orar? E por que não manter essa conexão? E por que quebrar, né, sabe, quebrar essa ligação, porque quebrar essa aliança que a gente tem com ele, né? Cara, não faz sentido. Eu costumo dizer que, tipo, a gente não tem um contrato com Deus. Porque o contrato a gente consegue quebrar, mas a aliança a gente não consegue. Muito bom. Verdade, cara. Uau. Lindo, que lindo, vou pegar né? Pra mim, eu falo essa linda. É fora do normal. Muito bom. Então pode parar num potinho. Tá, Glória. Muito bom. É verdade. Deus é muito fiel, né, cara? E assim, a gente quando tá assim com ele, não dá vontade de parar, né? Não dá vontade de ir num culto, que a gente tá envolvidão, assim, numa célula. Falando em célula, você tem uma sala, né? Isso, sala de oração. Eu fiquei curiosa pra saber. Sim, a gente tem uma sala de oração, hoje é aqui na Baixada Santista mesmo, por enquanto. O Senhor nos despertou em 2018 para que levantasse um local de oração, e a gente baseia isso quando Davi, ele reconstrói ele todo o tempo, coloca ali a Arca ali da Aliança, e a Bíblia fala que ele coloca músicos e coloca pessoas para sustentar esse local 24 horas, né? Para que o fogo do altar não se apague. Então tinha músicos ali em volta da arca para poder sustentar esse local. Então a gente se baseia nesses versículos, né? Tem esse fundamento. Então a gente faz a sala de oração toda sexta-feira aqui na Baixada Santista e funciona de turnos, né? Então sou eu mais 6 pessoas, né? Uma equipe que também a gente tem ligação direta também com o pessoal do IHOP. O pessoal do IHOP é dos Estados Unidos e a gente aprende junto com ele. Na verdade, a gente tem uma escola, né, do IHOP U,
E lá eles sustentam uma sala de oração durante 25 anos, cara. Durante 25 anos, se você ligar agora, se você colocar lá IHOP KC, né, que é do Kansas City, você vai ver agora a sala de oração ao vivo acontecendo, e isso é 24/7. O que é o 24/7? 24 horas, 7 dias na semana. Ou seja, de domingo a domingo, não para a adoração, não para a palavra, não para a intercessão, não para a adoração. E isso é sustentado durante 25 anos. Esse ano agora está sendo 25 Glória anos. a Deus, Que lindo, que legal, né? E quem começou esse projeto foi o Mike Bickle, né, que também é dos Estados Unidos, ele é um dos precursores, né? Então a gente aprende com esse pessoal para sustentar esse lugar de oração, né? Então eles dão bastante ferramenta para a gente poder aprender sobre mais, sobre sala de oração, sobre ciclos de oração, turnos, períodos de oração, para que possa sustentar esse local. Então o Senhor nos convocou, na verdade, né, para isso desde 2018, e a gente está nessa missão, fomos comissionados, né, a isso. Não como eles, né, eles são 24/7, né, 24 horas, 7 dias na semana, mas com essa aliança e com esse compromisso de toda sexta-feira estar se reunindo como sala de oração. E ali na sala de oração acontece 3 turnos, né? O primeiro turno a gente faz o cântico congregacional, que seria músicas que todo mundo conhece, então todo mundo em comunidade, todo mundo entre amigos, a gente exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, e com esse entendimento numa outra realidade agora espiritual, então agora a gente vai cantar a palavra. Então a gente abre a Bíblia, durante a semana a equipe já manda a palavra o que é, porque todo mundo fica conversando sobre aquela palavra, né? E o Senhor vai abrindo nossos olhos para a gente poder ter mais revelação sobre aquela palavra, para no dia da sala de oração a gente cantar essas canções através da Bíblia, né? A gente chama de antifonal. E o antifonal, eles são canções espontâneas. Aqui no Brasil é conhecido como canções espontâneas, né? As canções que a gente pega de uma palavra e libera ela durante a adoração. A gente pega um texto e libera ela na adoração. Isso a gente faz intencional. Então por isso que no meio da semana a gente fica remoendo ali a palavra, né? Foi muito legal porque semana passada foi sobre Jonas, então a gente meditou sobre Jonas, permanecemos sobre Jonas e no dia a gente cantou o que o Senhor tem revelado para nós ali sobre Jonas, né? Isso molda a nossa mente, e depois que molda a nossa mente, desce para o nosso coração. Então a partir disso a gente vive também aquilo que a gente vive na sala de oração. Então é assim que acontece, toda sexta-feira. E o último turno a gente faz também com orações em línguas. A gente é intencional nas orações em línguas, a gente entende a importância e o benefício. Então a sala de oração ela tem 3 turnos: cântico congregacional, os antifonais, que são os espontâneos, e as orações em línguas. E aí, por final, a gente coloca algumas pautas ali para a gente orar onde a gente está incluído, né, no nosso bairro, né, na Zona Noroeste, casos que acontecem também fora, também, né. Então a gente coloca alguns pontos para a gente poder estar também perseverando em oração. Então é assim que acontece, esses são os ciclos que acontecem na sala de oração. Muito legal isso aí, né? Muito, muito bacana. Enquanto você estava falando, eu estava só aqui pensando, porque assim, hoje em dia, geralmente quando a gente abre o celular, é para, sei lá, para ver Instagram, para ver YouTube. E já que a gente está falando de oração, cara, tem lugares, né, que tipo, pode te auxiliar se você, tipo assim, ai, não consegui orar hoje, ou ai, caramba, quebrei aquela oração, aquela pegada que eu tava com Deus, como é que eu faço para voltar? Não tô conseguindo, sabe, entrar naquela pegada de antes. Então é legal falar sobre isso, porque, tipo assim, mesmo na internet, é legal usar a tecnologia para nosso benefício espiritual. Isso aí. Né? Muito legal trazer isso. Por isso que eu perguntei, que me causou realmente curiosidade, porque eu nunca tinha ouvido falar, não sabia. Se puder, quando sair esse vídeo aqui, eu vou deixar nos comentários. Eu mesmo vou deixar no comentário lá, IHOP-U, e lá tem 20... Agora mesmo, se você ligar 1 da manhã, os caras malucos, os caras vão estar 1 hora da manhã lá. Se você ligar 2 horas da manhã, vai estar 2 horas da manhã, e assim por diante. Eles não param, gente, eles não param. É legal. É muito legal, porque, cara, a gente precisa, né? E às vezes a gente não consegue. Eu tive um dia turbulento, meu Deus, foi muito difícil, não consigo me conectar com Deus. A minha oração parece que não está chegando, parece que está, entendeu? E é muito legal falar sobre isso. Eu, às vezes, quando eu não consigo ter meu devocional no meu momento de Bíblia, eu e Deus ali, eu gosto de falar, aliás, eu gosto de assistir pregação no YouTube, entendeu? Aí eu acho, assim, me edifica, sabe? Eu aprendo, eu acho bacana também. E
Eu acho assim que é muito edificante, eu acho muito Sim. legal. Então isso eu acho importante falar sobre isso. Sim, teve dia que eu nem sei o que orar. Tem dia que eu não sei o que orar. De É verdade. legal escutar sobre essas coisas, porque as pessoas normalmente acham que, tipo, oração é só a gente falando. Mas não, também dá pra gente orar cantando, cara. Isso é muito legal. Tudo é ligado, né? É Dá- muito legal. Dá pra gente orar cantando. Isso acontece numa prática, e parece que é difícil, mas é muito simples. A gente orar cantando, que você levantou essa questão, de fato a gente pega, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então a gente canta, o Senhor é bom, através das canções. O Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. Então a gente pega a canção, pega a palavra e começa a soltar isso. Pega e começa a soltar isso. Para mim, é muito importante a gente ter essa prática de quem é do louvor aqui? Quem é do louvor aqui? Eu Só não a sou galera ainda, da... Só a galera da mídia. Fica a dica aí. Fica a dica. Passe tempo, o grupo de adoração da igreja, passem tempo juntos orando a Bíblia, através de canções. Gastam tempo junto. Cara, de verdade, eu pergunto, o que o Senhor falou contigo essa semana? Cara, eu tava meditando sobre Salmo 1. Salmo, caramba, sério, cara, e tal, e tal. E aí ele, de repente, gente, é assim. E aí eu fico aquilo na minha cabeça. E de repente eu mando um áudio pra alguém. Na semana, cantando aquilo. Canções, eu já vou fazer um merchan também aqui. A gente tem uma página no Instagram que é Our Hope Sala de Oração. Então você vai lá e vai sair, a gente gravou 4 canções, né, da sala, e essas canções saíram na sala de oração, e a gente teve a oportunidade de gravar 4 canções ao vivo aí também. Então a partir da semana que vem vamos estar soltando aí essas canções já, e essas canções saíram no lugar de oração. Então assim, cara, eu preciso compor algo. Eu sou muito chato em relação à composição, porque eu gosto que a canção ela seja muito cristocêntrica. Eu não vou partir para o lado de adoração, mas falando sobre a oração ela molda os nossos pensamentos e ela força a gente pensar em diversos fatores de quem Deus é, a dignidade de Deus, a humanidade de Jesus, a excelência de Cristo. E isso faz que a gente comece a se aprofundar. Eu tenho a necessidade de ir mais fundo com Deus. Então, se eu tenho a necessidade de ir mais fundo com Deus, eu preciso fazer algumas coisas diferentes que me ajudam, estratégias que me ajudam a ir mais fundo. Cara, se tem alguma coisa que tem que cavar, já não dá mais para cavar, eu tenho que pegar outro equipamento para poder cavar. Eu não posso fazer a mesma coisa. Eu não posso fazer a mesma coisa. Ah, tenho fome de Jesus, mas tá fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu quero ir mais profundo, mas tá fazendo a mesma coisa. Cria uma estratégia para mudar. Qual que é o seu hábito? Meu hábito é assim, muda. Gente, eu até vou me expor mais. Eu já orei deitado, assim, cabeça assim pra baixo, assim, ó. Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te ouvir. Aí, nessa posição não tá muito legal, não. Aí eu ajoelhava, Senhor, eu quero te ouvir. Meu joelho tá doendo. Senhor, e aí eu fui, caramba, qual que é a posição que eu tô aqui orar? E não existe posição para orar. Não existe posição. Eu sei que ao longo da história da igreja a gente aprendeu que a gente vai ajoelhar, né? Antes do culto e fazer. Tá tudo bem, a gente não tem nada contra isso. Mas no dia a dia, na sua casa, você tem que criar uma estratégia diferente do que está fazendo para você ir mais fundo com Jesus. Tenho mais fome, tenho mais sede. Não tem. Porque se tivesse, usaria ferramentas, estratégias diferentes, ferramentas diferentes para você se aprofundar com Jesus. E essa é uma ferramenta, orar através de cânticos das canções, também é uma ferramenta que a gente pode estar fazendo. É muito bom, né? O papo aqui tá muito legal, mas infelizmente, né? Eu vou dizer infelizmente, porque realmente tá muito legal, já tá acabando o tempo. Então, eu queria perguntar para você se você tem uma última coisa para dizer pra gente poder encerrar. Oh, meu Deus do céu. Tem. O Senhor está levantando pessoas para cumprir, nos últimos tempos, as coisas que Ele fizeram no primeiro tempo. O que é isso? Os primeiros atos dos apóstolos, eles vão ser reavivados para que aconteça na nossa geração. Para a gente viver um avivamento para os fins dos tempos, nós precisamos voltar aos princípios elementares básicos, que um deles que estamos falando hoje é a oração. Então, se você quiser fazer parte do que Deus está fazendo na sua comunidade, na sua nação, volte ao lugar de oração. Amém. Pessoal, vocês que estão assistindo, já está acabando. Então, deixem o like, compartilhem aí com o pessoal.
da sua família, né, com o pessoal que vocês conhecem, porque eu acredito que esse podcast aqui, essa conversa que tivemos aqui, pode mudar as pessoas, podem de alguma forma transformar e acrescentar na vida das pessoas. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu agradeço vocês por isso e fiquem ligados nos próximos podcasts que irão sair. E é isso. Isso aí. Tchau.